Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade que está sendo me concedida, de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para estar meditando na palavra do Senhor. Irmãos, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos grandemente, que Deus continue usando cada irmão aqui deste grupo poderosamente, que Deus continue dando cada dia mais e mais sabedoria, mais conhecimento, cada dia mais e mais para os irmãos. E Deus abençoe a cada um, a família de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração encontra-se no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 2, que nos diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra bastante conhecida, onde vai narrar a parábola do oleiro. Louvado seja Deus. Deus manda o profeta Jeremias descer até a casa do oleiro para ouvir a voz do Senhor. E o profeta Jeremias, ele desceu até a casa do oleiro, viu o oleiro fazendo a sua obra. E Deus fala para o profeta Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Assim como o vaso és nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus disse para o profeta Jeremias. Ali Deus estava comparando o barro, o vaso, com Israel. E o oleiro simbolizava a Deus. E Deus fala para o profeta Jeremias que Israel era barro e vaso nas mãos do Senhor, e que ele era o oleiro divino. Deus é o oleiro divino. E nós somos barro, nós somos vaso nas mãos do Senhor. Ali em Gênesis, quando Deus faz o homem, Deus faz o homem do pó da terra. Deus faz o homem ali do barro. Louvado seja Deus. Então, já desde o início, Deus já trabalha com barro para fazer o homem. Nós somos vasos nas mãos de Deus. E ali, irmãos, Deus fala para o profeta Jeremias se levantar e descer até a casa do oleiro. Para o quê? Para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, sempre quando Deus quer falar conosco, Deus sempre dá uma direção. Deus falou para o profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus sempre dá uma direção quando quer falar conosco. Louvado seja Deus. Mas note que a primeira ordem de Deus ali é levanta-te. Deus mandou o profeta Jeremias se levantar para ouvir a voz do Senhor. E eu tenho aqui notado na Bíblia que sempre quando Deus queria falar com alguém, Deus mandava essa pessoa se colocar de pé. Ao profeta Ezequiel, Deus disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ao profeta Elias, Deus disse para ele: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou, comeu, bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ao profeta Miqueias, Deus também disse: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. A Daniel, quando ele tem a visão daquele anjo, ali no capítulo de número 10, versículo de número 11, o anjo disse para ele: coloque sobre os vossos pés, porque eis que te sou enviado. Ao homem que tinha uma das mãos mirrada, Jesus fala para ele: levanta-te e fique em pé no meio. Levantou e ficou em pé no meio. A Saulo, a caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos que estavam ali em Damasco, ele teve aquela visão e caiu com o rosto em terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus disse para ele: levanta-te e vai até Damasco, que lá eu direi o que há de fazer. Irmãos, nós vemos aqui Deus mandando esses homens se colocar de pé. Amados, a primeira ordem do Senhor é levanta-te. Deus sempre quer nos ver de pé. Deus sempre quer nos ver na posição para falar conosco. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Às vezes você está caído espiritualmente. Às vezes você está desanimado espiritualmente. Mas através desta palavra Deus está falando comigo, está falando com você. Levanta-te,
que Deus vai falar contigo, Deus quer falar contigo, louvado seja Deus. Irmãos, e ali Deus manda o profeta Jeremias descer até a casa do oleiro. Para quê? Para ouvir as palavras do Senhor. Ele mandou o profeta Jeremias descer até a casa do oleiro para profetizar? Claro que não. Porque se fosse para profetizar, Deus mandava o profeta Jeremias ir à casa dos profetas e não à casa do oleiro. Deus mandou o profeta Jeremias, olha que o profeta Jeremias era profeta, mandou o profeta ir à casa do oleiro, o quê? Para ouvir a voz do Senhor. Amados, às vezes Deus nos manda ir à igreja, nos manda ir à casa do Senhor, não para falar, mas sim para ouvir. Sim, para escutar o que Deus tem para falar conosco. Infelizmente tem muitas pessoas hoje em dia que querem ir para a igreja, mas elas querem falar, elas querem cantar, elas querem pregar, mas elas não querem ouvir. Ai do pastor, se o pastor não der uma oportunidade para estas pessoas, eu vou sair, eu vou desviar, eu vou procurar outra igreja. Irmãos, a gente também, é bom a gente falar, mas é bom a gente também parar para ouvir, escutar o que Deus tem para falar conosco. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Se é tempo de estar calado, é tempo de ouvir. Irmãos, ali em Jó, no livro de Jó, você vai ver praticamente que o livro de Jó é Jó e os amigos dele só falando e falando. Se Jó tivesse escutado a Deus e não aqueles amigos, a bênção de Jó teria chegado mais rápido. Irmãos, às vezes em nossas vidas nós temos que parar para ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor porque a gente não está deixando Deus falar. Mas nós vemos que através desta palavra, a ordem de Deus é levantar-se, colocar na posição espiritualmente, ouvir a voz do Senhor, louvado seja Deus, e parar para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, que esta palavra fique para a meditação dos irmãos. Eu aqui peço perdão pelas minhas falhas, porque a gente é muito falho, e agradeço minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?